Fala, torcida do Verdão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia do Palmeiras. Pessoal, Palmeiras tá demais. Que reta final de campeonato, que reta final de temporada do Palmeiras. O Palmeiras está deixando seus adversários no chinelo e conseguiu já deixar o Flamengo no retrovisor, abrindo 3 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem tudo para levar, todas as chances para levar esse campeonato brasileiro, levantar mais uma taça da Libertadores também. E a mídia já rasga elogios aí sobre o Abel Ferreira e também o Palmeiras, a bela atuação que vem fazendo nessa reta final de temporada. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Se um dia Abel Ferreira não estiver assim, não será o Abel Ferreira que todos conhecemos. Enquanto não tivermos queimbras, é corrermos pelos outros, é jogarmos pelos outros. Se um dia Abel não tiver esse sentimento de grupo, não será aquele que os jogadores se acostumaram. O nosso Bruno é o que eu mais acredito, é resiliência. Tu és um exemplo para mim e deves ser um exemplo para todos nós. Bruno Rodrigues voltou a ser titular depois de 2 anos. Contusões, momento difícil. Foi dele o segundo da goleada contra o Juventude. Com uma mãozinha de Jandrei, é verdade. Mas isso para ele pouco importa. Só tenho que agradecer a cada um deles, porque também eles sabem o que eu passei aqui, tanto que eu trabalhei para chegar nesse momento aí. Um grupo, todos somos um, postou o comandante Alviverde em sua rede social. E em nome disso, Abel, sendo Abel, é aquele que segue com uma velha mágoa. Quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o todos somos um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Nós precisamos é de alguém que nos ajude ou dê uma palavra de incentivo é nos momentos duros e difíceis. Porque a mancha verde, quando está do nosso lado, nós somos mesmo. Aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... agora é fácil. Foi na eliminação em casa na Copa do Brasil para o arquirrival. Abel já tinha dito que não ia se esquecer. Não se esqueceu mesmo. E falou em um momento simbólico. A goleada 4-1 contra o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada, colocou o Palmeiras com o melhor aproveitamento da Série A. 71% dos pontos, 3 à frente do Flamengo. Melhor campanha do Alviverde na era dos pontos corridos nessa altura da Série A em 2025. E foi um jogo cheio de desfalques e Abel, sendo Abel, sobrou para a imprensa de novo. Agora vocês vão fazer tudo o oposto que fizeram a seguir ao jogo do Corinthians, é tudo o oposto. No jogo do Corinthians estávamos todos, se nós, clube, se a minha presidente e se o meu diretor desse ouvidos ao que tinha acontecido, o treinador já tinha ido embora, metade da equipa tinha ido embora e era tudo mau. Portanto, nem éramos tão maus como diziam há uns tempos atrás, nem agora somos isso tudo que vão para aí dizer. Rafael Veiga fez gol. Bruno Fux também fez. Hoje joguei numa posição diferente, mas o professor já contava comigo já desde o jogo contra o São Paulo, ele já tinha falado que ia me utilizar nessa posição, falou para todo mundo, então me preparei. Teve gol de Felipe Anderson também. Se todos são um, essa unidade Abel conseguiu internamente. Teve até gente estreando, mais meninos da base, jeito Abel de trabalhar. E vida que segue, a caminhada ainda é longa até o título. Para o Alviverde, faltam 12 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, de novo em casa, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. No domingo, às 4 da tarde, vai ser contra o Flamengo, no Maracanã. Briga no topo da tabela. Para Abel Ferreira, continuar sendo Abel Ferreira. O homem da estratégia é também o homem da mágoa, não necessariamente na mesma ordem. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT.
aqueles que nunca nos abandonam. Se a mágoa um dia vai passar, não dá para dizer. Mas que o trabalho e as palavras seguem sendo um diferencial desse português estrategista, não dá para duvidar. Chico Garcia, de fato, quem está inspirado é o Palmeiras proposto pelo Abel. Não apenas esse da data FIFA, sem jogadores importantes e que venceu e goleou outra vez, mas os últimos compromissos do Palmeiras têm sido assim. A gente tem gostado do resultado e principalmente das atuações. E é um time que resolve o jogo muito rápido, né? Embora tenha sido 2-0 no primeiro tempo, depois tenha feito mais 2 no segundo. É um time que aí, na metade do segundo tempo, já começa a se dar o luxo de botar molecada, já preservar, descansar alguns jogadores. Eu sei que a gente vai usar aqui a ponderação da fragilidade do adversário. O Juventude já tomou mais de 50 gols no campeonato, é óbvio, a pior defesa, é um time que está virtualmente rebaixado pelo que vem jogando, pelos gols que sofre. Mas assim, eu preciso olhar que o Palmeiras estava sem realmente muitos titulares e o padrão e o método do jogo, ele ainda funciona, ele continua. E aí você tem... Cara, esse jogo contou muitas histórias bacanas. Você vê o Rafael Veiga tendo uma grande atuação e aí fazendo gol. Você vê o Felipe Anderson marcando depois de muito tempo. Você vê o menino que... O Bruno Fux marcando o primeiro gol dele como titular. Não quero ser chato, não. Foi contra o Juventude. Primeiro gol também do Bruno. Contra o Juventude. Mas, Ronaldo, você está falando de um time que também está descaracterizado. Que não tinha a sua dupla titular, que talvez seja a sensação do campeonato. Que não tinha vários jogadores convocados e tudo mais, suspensos, inclusive. E, de repente, o time se mantém. Não tinha um primeiro volante de ofício? O Palmeiras, ele tem esse elenco que ele pode se dar o luxo disso, mas, ao mesmo tempo, também superioriza o trabalho que é feito. Quando a gente critica aqui, eu discuto muito com o Ulisses, né, sobre as contratações, né? Errou aqui e ali. Ok, mas eu acho que o saldo, cara, é extremamente positivo. Até porque você tem um treinador que sabe extrair o melhor, que sabe montar um time que demora muitas vezes, mas que já fez, sei lá, 800 reformulações no elenco e o resultado tá aí. Cara, o Palmeiras ontem, ele, por mais que seja Juventude, sábado, eu acho que ele se apresentou para ser campeão. Olha, a gente falava sobre isso, Marco, em relação à seleção brasileira e a atuação diante da Coreia do Sul. Uma goleada, mas era contra a Coreia do Sul. Só para lembrar, eu sei que são times que vão mal no campeonato, mas ele fez 4-1 para cima do Fortaleza, para cima do meu Inter, para cima do Vasco e para cima do Juventude. 4-1. Então, ok, resultados em casa. Juventude, né? Não é. O Palmeiras hoje, independentemente do adversário, ele é muito forte. O Palmeiras sabe fazer gols. Tem um ataque forte, tem uma defesa sólida, tem um treinador que é o melhor treinador do país. E, com certeza, isso vai fazer a diferença no volume de jogos que é o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Mas quando pegou o Corinthians não ganhou, hein? Pois é, mas só para lembrar. Aí era mata-mata. Esse ano aqui, por Mas isso no Brasileirão ganhou no primeiro turno, Ronaldo. Falou do Corinthians. Se ele esquece. Falou do Corinthians. Deixa eu continuar, Ronaldo. Então, essa questão Campeonato ponto corrido mostra eficiência e elenco. Mata-mata mostra capacidade e um pouco de sorte, né? Então, o Palmeiras tem um mata-mata importante aí pela frente. Pode ser campeão da Libertadores, pode perder por um acaso, por um gol, por uma arbitragem danosa, o que é muito difícil. Mas, com certeza, no brasileiro ele está semana passada estava chorando, agora está metendo o pé nos outros. Somando pontos para poder ser campeão. Somando pontos para poder ser campeão. E, apesar de tudo, o Flamengo ainda é o adversário do Palmeiras e pode chegar junto. Capela, quando você compara o momento do Flamengo e também do Palmeiras, claro que o Palmeiras encanta mais, joga um futebol atrativo, o Flamengo tem alguns problemas empatando, perdendo para o Bahia, o Palmeiras também perdeu para o Bahia. Como é que você faz esse comparativo pensando em reta final e nessa disputa particular? Boa pergunta, mas acho que tem que crescer no momento certo. E qual é o momento certo? Há 2 meses, por exemplo, a gente falava do Palmeiras da oscilação. Não falava aqui? Perdeu do Corinthians, eliminado, pressão. Foi falar do fim de ciclo. Não é verdade, foi falar do fim de ciclo do Abel e etc e tal. E naquela oportunidade que o Palmeiras estava oscilando, quem que estava voando? Baixo. Flamengo. O Corinthians. Agora, claro, super, né? Voando com as dívidas, isso sim, né? Agora, o Flamengo, ele não está mais em alta. Por mais que seja o adversário, para mim, é ser batido ainda, pelo elenco, por tudo que se envolve aí. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, aí eu vou ser meio corneteiro também. Jogou muito no sábado, venceu. Mas era o Juventude, dane-se, foi lá e fez o que tinha que fazer. Que nem eu falei, do Brasil fez. Ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians também. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, o Abel, quando o Palmeiras ganha,
Ganhou, goleada. Vai com o peitão de pão pra coletiva. Isso aí, Vamos lá. é. Receita de bolo, porque a manteiga, porque o ovo, porque a farinha, não sei o quê. Mas quando o bolo passa do ponto e queima, aí ele não consegue administrar. Então ainda tô pagando pra ver o que vai ser. Culpa do fogão. Aí é culpa do assistente que não analisou. O gás, acabou o gás. Eletricidade, que era 110, virou 220, do nada. Então nunca é culpa dele. Tá, mas nós Então, vamos analisar aqui entrevista ou no trabalho? E você se equivocou na sua análise também, Chico. E você é muito animado eu também. Que mandei você o é muito Abel animadinho. No Você é muito animadinho. O trabalho dele acabou. Chico Garcia. O Chico Garcia disse que o trabalho dele tinha acabado. Você falou em saldo positivo. Presta atenção no que você falou, a bobagem que você falou no ar. Você falou em saldo positivo. Chega pro torcedor do Palmeiras no final do ano, com o Palmeiras sem ganhar nada, e pergunta se gastando um bi. Se o saldo é positivo. Pergunta. Dane-se que é líder. Tem que ser líder depois da 30ª rodada. E se ele ganhar o Brasileiro e a Libertadores? Sim. Palmeiras tem que ser campeão pro saldo ser positivo. Falar em saldo positivo agora é um oportunismo gigantesco. É um oportunismo gigantesco da sua parte. Eu vou resumir isso pra você. Tá? Abel Ferreira, um busto pra ele. Eu quero um busto pro Abel Ferreira no Allianz Parque. Um busto. Esse cara, o que ele fez pelo Palmeiras, que ele tá fazendo, ele tem que ter um busto dele no Allianz Parque. Ele é sensacional como treinador. Ele consegue tirar o foco dos problemas na coletiva. Ele tira totalmente o foco. Ele é inteligente. O advogado do Abel Ferreira. Ele é inteligente pra caramba e um cara que a gente tem que respeitar. Nas coletivas, às vezes, dá umas atravessadas que pegam uns caras que não bate de frente, que estão tudo ali, estão tudo com medo. Né? Se pegar uns caras mais experientes, vamos ter uma discussão gostosa e legal. Mas, assim, é um treinador de altíssimo nível. O time foi desmontado, perdeu seus principais jogadores, agora acertou nas contratações do Palmeiras, depois de muitos erros. São muitos erros, entendeu? Qual acerto? Do ano passado, o Facundo foi acerto. O Sousa foi acerto. Vitor Roque não é acerto. Vitor Roque é acerto. Cara, quanta besteira, velho. O Sousa acabou de chegar, irmão. Sério. O que é isso, Gabi? Vai, você também tem direito de contestar. Respeitem o Abel. Ulisses falou Pode respeitar o Abel Ferreira, respeita. O Ulisses falou que 1 mais 1 é 2. O Abel é um grande treinador nosso, ninguém sabia disso. Ó, descobriu a bola agora. Meu Jesus. Você queria derrubar ele no meio do ano? Nunca. Quando o Palmeiras estava mal. Meu lado você falou, eu acho que acabou o ciclo dele no Palmeiras. Agora escuta. Eu não quero. Agora sim, o Capela fala assim: não vai valer nada se não for campeão. Não vai. Cara, mas tem que analisar hoje. O Palmeiras é líder. Irmão, é líder semifinalista de Libertadores. Então você tá concordando com o que ele falou na coletiva, porque ele disse que esse é o problema. Que quando alguma coisa não vai bem, todo mundo desce a lei e não apoia, que ele quer apoio também na hora ruim. Se você é dono de empresas, Garbi, e você gasta 1 bi e não ganha nada no ano, você é um incompetente, tem que ser mandado embora. Você tá pensando ganha na venda de jogadores, ganha um monte de coisa. O Palmeiras hoje é líder do campeonato, semifinalista de Libertadores. Sousa não foi uma boa contratação? Foi ótimo. Não foi? Não foi, Capelani? Foi super. Muito cedo. Ele definiu o clássico contra o São Paulo. E agora, a melhor coisa do jogo, o Veiga, que é um cara que ultimamente vem sendo questionado, porque não é aquele Veiga de antes. Cara, primeiro jogou bem e a postura de líder dele, no gol do Bruno Rodrigues, que ali eles foram comemorar, ele chama o banco todo pra comemorar com o Bruno Rodrigues. O banco todo, vem todo mundo aqui e tal, que é um cara que merece muito, passou quase 2 anos, até mais talvez, machucado. Um cara que foi contratado depois de uma grande Série B com o Cruzeiro. Merece muito, cara, esse gol e fiquei feliz por isso. É um cara merecedor. E tem que ver que da geração Veiga muitos já foram, né? Rony, Dudu, Zé Rafael, Gabriel Menino, Mike. Marcos todo mundo já saiu. E agora, por que ele permanece? Ele permanece porque eu acho uma judiação que não tem uma proposta, não teve, né, há 2, 3 anos para o Veiga do exterior, no nível que ele jogava. Não uma proposta de mercados periféricos. O Veiga era para estar jogando num grande centro do futebol pelo que ele teve. E se ele voltar a jogar daquele jeito, para o Palmeiras, excelente. Para o Abel, melhor ainda. Edu Dracena, você está confiante nesse título? Como é que você olha a situação no Flamengo? Renata, eu vejo assim, com o futebol assim, hoje realmente o Palmeiras está jogando um futebol convincente, competitivo, o Flamengo está oscilando, mas a gente não pode já cravar o que vai acontecer, porque o futebol muda muito rápido. Então, Edu, mas alguém aqui já disse que o Cruzeiro ia ser campeão e que o Flamengo ia ser campeão. Eu não posso cravar. Estão sentado ao meu lado. Eu não consigo cravar isso. Agora, que vai brigar até o final, sim. Porque as duas equipes estão mostrando isso dentro do campeonato. Agora, eu entendo que o jogo mais importante que vai acontecer vai ser no domingo. Vai ser um confronto entre os dois. Mais ainda para o Flamengo, eu acho. Dependendo do resultado do meio de semana agora, tem que correr atrás o que vai acontecer.
Então eu vejo assim, ainda mais o Palmeiras vindo de repente de uma vitória e o Flamengo não. E aí a gente vai ver com relação ao elenco. Então eu entendo assim que hoje o Palmeiras está muito bem dentro de campo e fora de campo. E vendo essas imagens aí, só molecada da base, só cria da academia. Então isso mostra o trabalho que o João Paulo da base está fazendo juntamente com o treinador. Belé. Everton Guimarães, claro que teremos um confronto entre Flamengo e Palmeiras, muito aguardado, mas não é só isso, o campeonato está rolando e agora o Palmeiras tem 3 pontos na frente, chegou a 18 vitórias no campeonato, igualou o número de jogos do Flamengo, então a disputa vai ser acirrada, mas neste momento o Palmeiras é melhor. E você cravou Palmeiras campeão, hein? Não era Cruzeiro? Então, Renata, no início da temporada a gente fez essa brincadeira aí. O Palmeiras vai para um sprint final com futebol muito seguro, né? E aí, pega, por exemplo, a dupla de ataque. O encaixe se deu no melhor momento da temporada, no momento de afunilamento de Campeonato Brasileiro, de decisões na Libertadores. Essa dupla começa a jogar, né? Então, quer dizer, futebol muito seguro. Os jogadores que estão no banco, eles entram e resolvem, muito bem organizado. Eu só quero pegar uma carona no assunto anterior, já que o assunto é Palmeiras, né? Mas envolvendo o Abel, para dizer o seguinte, para mim, favoritaço ao título, futebol muito seguro, time muito ajustado, um elenco muito forte, organização é referência hoje para todos os outros clubes do Brasil, isso ninguém discute. Mas, Abel, só rapidamente aqui. O rancor, eu sempre falo que você não paga no crédito, você paga no débito. Porque no crédito você vai financiar, paga logo no crédito. E pagando no crédito já deu também, né? Então tira esse rancor do seu coração, olha pra frente, para de ficar mandando letra. E outra coisa que eu vou te falar, Abel, presta atenção aqui. Torcedor é passional, irmão. Torcedor é passional. Se está muito bem, muitos elogios, está tudo bem, lua de mel, se está mal, se deu um tropeço, os caras vão reclamar, está tudo certo. Não se apegue a isso, não. Olha para frente. Agora, tem uma coisa que o Ulisses falou e que eu concordo com ele. Você, Abel, além de ser um mestre das estratégias dentro de campo, nas coletivas também você é. Isso chama-se estratagema. Tira absolutamente o foco e manda para outro lado. E isso é inteligência dentro e fora de campo. Mas o Palmeiras é muito favorito para ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Olha o Everton, prestaram atenção no que o Everton disse, Sgarbi. Palmeiras agora é o inimigo máximo do Campeonato Brasileiro. Alguém tem dúvida? Olha como foi importante vencer o São Paulo naquele jogo polêmico. Daquele jeito, né? Acho que a gente pode esquecer esse detalhe, por enquanto. Vamos esquecer esse detalhe. Não, mas é engraçado ver meus amiguinhos aqui me olhando agora, porque eu falei há mais de um mês, falei, o Palmeiras, na minha opinião, joga o melhor futebol do Brasil. E fui julgado aqui por Falou mesmo. O senhor Chico Garcia, principalmente. Não. Efetividade é diferente de futebol bonito. O Edu também não, é o futebol objetivo. E agora com um monte de goleada, você escuta... Essa análise é oportunista. Não é oportunista. Essa análise é oportunista. Há 3 meses eu elogiava o Flamengo, agora é o Palmeiras. Mas a gente analisa o momento. Tá bom, você que quer analisar futuro de um título que nem aconteceu mas ainda não fica em cima do muro, tenho medo de falar o que vai acontecer lá na frente. É isso. A diferença é que há um mês não jogava, hoje joga. Não jogava como? Há um mês o E o que mudou? A pergunta é essa, o que mudou tanto? Mudou porque muitos aqui, o Palmeiras fez o Mundial, não ruim, né? Porque perdeu pro Chelsea campeão. Perdeu pro Chelsea campeão mundial. No finalzinho, que tá voando na Premier League também, tá bem? Time bom do Chelsea. Aí veio aqui, aí perdeu pro Corinthians, uma partida que o Aníbal, meteu a cabeçada no cara, meu Deus, crise. E o Palmeiras já mostrou que não existe crise lá, cara. Quando o momento tá turbulento, não existe crise. Não existe crise. Não existe. É isso aí, torcida do Verdão. Esse aí foi o conteúdo do Jogo Aberto, trazendo as últimas informações para vocês do Palmeiras. Muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Valeu e até o próximo conteúdo.